Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, no primeiro bloco você acompanhou aí todas as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na tela da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. No primeiro bloco, você viu duas notícias relacionadas à varíola dos macacos. E nesta segunda parte do jornal desta quarta-feira, vamos falar sobre a varíola dos macacos, porém no cenário aqui da nossa cidade. Saber como anda essa questão aqui em Governador Valadares. E para poder falar com propriedade sobre o assunto, está aqui o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde de Governador Valadares, Bruno Costa, para poder nos atualizar sobre o cenário da varíola dos macacos aqui em Governador Valadares. Bruno, primeiramente, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Bom, eu que agradeço, tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade para a gente tentar explicar isso, trazer com que a população esteja bem informada e prevenida com relação a essa varíola, que é um caso hoje atual, mas também com outros agravos se necessário for. E Bruno, para a gente poder começar nosso bate-papo, né, já existe a informação em relação à questão da compra de mais de 50 mil vacinas por parte do Ministério da Saúde aqui do Brasil. E aqui em Governador Valadares, infelizmente, tivemos, né, nessa segunda-feira a confirmação do terceiro caso de varíola dos macacos aqui na nossa cidade. Como é que anda a questão da varíola aqui na nossa cidade? O que você que está na linha de frente do enfrentamento dessa varíola pode nos adiantar, pode fazer uma análise sobre a varíola dos macacos aqui na nossa cidade? Bom, primeiro é informar o seguinte, essas questões de adquirir essas 50 mil doses, elas vão ser disponibilizadas, a princípio, para os profissionais de saúde e quem tem comorbidade. Não foi feito nenhum tipo de divisão, nem pelo Estado, nem pela União, para quem qual município ou qual Estado que vai recebê-las primeiro. O segundo ponto é a questão da varíola. A positividade da confirmação desse terceiro caso aqui dentro se deu através de uma análise laboratorial encaminhada para a FUNED, a qual fez o levantamento onde essa pessoa apresentava quadros clínicos e a partir do momento que foi feita essa coleta através das amostras, a epidemiologia começou basicamente a fazer um monitoramento do mesmo para fazer os acompanhamentos necessários, passando todas as informações e já colocando esse paciente em isolamento para evitar qualquer tipo de disseminação dessa doença ou contaminação de seus acompanhantes, se o necessário for, de outras pessoas. E em relação à questão dos cuidados que a população deve ter em relação à questão da varíola dos macacos, e já se sabe que alguns sintomas, ou a maioria deles, são muito parecidos com a questão da Covid-19. De fato é por aí? Quais são os cuidados? Ela tem algumas particularidades. Com relação à própria varíola do macaco, é o seguinte, se você apresentou algum tipo de febre, dor, e no primeiro até o terceiro dia começou a evoluir para erupções cutâneas, que são aquelas lesões que são agrupadas, e a partir daí você procurou uma unidade e foi diagnosticado com algum critério para avaliação de coleta dessa amostra, automaticamente todos os profissionais de saúde agora já estão capacitados, eles vão providenciar que essas amostras sejam coletadas, enviadas para laboratórios credenciados no estado, que nesse caso aqui é em Belo Horizonte, a FUNED, tá? E essa pessoa já em automático já entra em isolamento para evitar essa disseminação. A disseminação dela ela é muito mais rápida porque ela pode ser através de gotículas que você expele através de falas, alguma coisa assim, ou se você encostar com essas erupções cutâneas e aquilo se romper e entrar em contato com alguma superfície e você logo colocar a mão em cima dessa superfície que esteja contaminada. Então, os cuidados são praticamente os mesmos que a gente tem com relação à Covid. A forma de disseminação é um pouco diferente, mas é uma disseminação até mais rápida, talvez, que a Covid, porque a Covid a gente tem já uma possibilidade da inoculação através das vacinações que foram ocorrendo. Muitas pessoas já relatam um medo de poder voltar o que aconteceu outrora em relação à questão da Covid-19. É claro que ainda é muito cedo mesmo, aí, com muitos casos mundialmente falando, que já foram confirmados em relação à questão da varíola dos macacos. Aqui, como nós dissemos, Valadares tem até o momento 3 casos confirmados. Dá para poder fazer esse exercício de imaginação, de que algo possa acontecer em relação à política pública voltada para a varíola dos macacos, parecido com o que aconteceu com a Covid-19, ou ainda é muito cedo?
Saúde não é uma ciência exata, né? Ela pode ter as modificações de acordo com as suas multifacetas através das evoluções de disseminação das doenças. Elas podem modificarem com relação a isso. Nesse caso em especial, com relação à varíola dos macacos, a gente tem que começar a entender o histórico dela. A varíola humana ela foi erradicada no Brasil desde 1970, então já existe uma vacina para fazer o controle com relação a isso. Essas vacinas que o Brasil e praticamente o mundo inteiro está absorvendo, ela tem ainda aquela mesma funcionalidade da varíola humana, ela tem a mesma eficácia. No caso aqui de Governador Valadares, é muito precoce a gente fazer qualquer tipo de restrição de utilização de máscara uma vez, que os nossos níveis de alerta, elas não nos orientam a fazer essas orientações, essas modificações ou criar esses decretos para fazer essas restrições ou a volta da utilização da máscara. Até mesmo porque a questão da máscara, ela tem vários fatores positivos sim, a gente concorda que é um fator de impedimento e que propicia várias possibilidades de você se manter em convívio. Mas se não bem utilizada, ela também pode fazer o reverso disso. Então, hoje a nível mundial, nós tivemos 13 casos de óbito. É muito óbito, sim, mas em comparação ao que tivemos com o Covid, não é hoje recomendado para você fazer algum tipo de restrição ou voltar atrás com relação aos decretos de flexibilizações que hoje existem já no município de Governador Valadares. Valadares hoje tem 3 casos confirmados, tá? Que é uma segurança, porque a gente tem esse monitoramento constante dessas pessoas. É uma doença que ela por si só, ela se cura através das lesões. A partir do momento que essas lesões elas não aparecem mais, ela já está apta a voltar ao convívio entre as pessoas. E se tomada as precauções necessárias dentro do seu ambiente, com o seu isolamento, limpeza do ambiente onde ele teve contato, utilização da máscara com relação a isso, o seu acompanhante ou a pessoa que esteja lá convivendo com você não esteja nenhum tipo de manifestação desse tipo de lesão, a vida tem que voltar à normalidade. E sobre a Covid-19, é sempre muito importante falar sobre a Covid em relação à questão dos cuidados e principalmente ao cenário atual da Covid aqui em Governador Valadares, porque muitas pessoas às vezes pensam que a Covid já passou, mas infelizmente não, porque temos casos acontecendo, pessoas indo ao óbito por conta da Covid-19. Sobre a Covid-19 aqui em Governador Valadares, como é que está o andamento de número de casos, óbitos? Gustavo, é extremamente importante a sua pergunta, a gente, como ser humano, a gente se acomoda com uma informação que está tudo liberado, que às vezes a flexibilização, ela traz algum tipo de segurança. Ela traz uma segurança a partir do momento que você tem um comprometimento com a sua saúde, que você está levando no seu braço, que é a esperança com a inoculação da vacina. Que hoje, o que a gente pode dizer com relação a dados estatísticos do Governador Valadares, ainda temos casos positivos, é preocupante sim, o vírus não deixou de circular, temos notificações diárias de positividade, mas graças à vacinação, que reitero aqui, seja necessário que você acompanhe a completude do seu cartão vacinal, é que você está trazendo essa tranquilidade de transitar sem as restrições necessárias, ou quem está sendo, por exemplo, positivado com o Covid, está tendo uma vida mais tranquila por causa da vacina ainda. Mas não podemos baixar a guarda, temos ainda várias situações que a gente está preocupante, por isso que a gente está colocando projetos de vacinações itinerantes para a gente pegar e aderir a esses grupos. Tem faixas etárias ainda que não foram cobertas pela vacina, que são crianças de 0 até 3 anos, porque hoje está liberada a partir de 3 anos de vida, e as outras faixas com os maiores ainda, que a gente tem que trabalhar essa conscientização. E existe já, como você mesmo disse, um trabalho feito pela Prefeitura de Governador Valadares em relação ao aumento do número de vacinados aqui na nossa cidade. Pelo que você falou, por outras falas de pessoas importantes ligadas à área da saúde aqui de Governador Valadares, podemos considerar que Governador Valadares ainda não atingiu o patamar necessário ou o patamar satisfatório em relação ao número de vacinados, ou o número é grande, mas ainda faltam muitas pessoas? Na verdade é o seguinte, falta-se muitas pessoas. O que aconteceu com relação ao Covid? É aquela questão de cultura. A gente começa a ter algum problema de enfermidade e a partir do momento que a gente é tratado e a gente acha que já entrou no processo de cura, a gente deixa o tratamento. Isso é uma normalidade, é uma coisa que a gente tem que começar a mudar essas informações. Hoje já estão disponíveis para faixas etárias até a partir dos 5 anos de idade,
até a quarta dose quem tem 40 anos. E a gente está com um déficit muito grande de D2, que é a terceira dose, para D3, para D4, de 50 a 60 mil pessoas. E o mais preocupante é quem fez a segunda dose da vacina para D3, que chegou a 100 mil pessoas sem voltarem para fazer essa completude das vacinações. Esse grupo é extremamente necessário que volte e faça essas vacinações e complete o seu cartão de vacina, para que nosso índice vacinal suba, mas não é somente para uma questão de dados estatísticos, é para que a gente tenha essa segurança. Hoje chegamos próximos da melhoria do resultado satisfatório com relação à vacinação, mas ainda temos que completar essas faixas que não foram cumpridas ainda, essas faixas etárias e essas faixas de intervalos vacinais que não foram cobertos. Por isso que nós, Secretaria de Saúde e apoio irrestrito do prefeito, junto com a prefeitura aqui, fizemos esse projeto com a educação para que pegássemos e fizéssemos adesão de um grupo que a gente tinha uma dificuldade muito grande, que eram os alunos de 5 a 12 anos. E hoje a gente tem uma grata satisfação que é uma adesão muito coesa, muito tranquila e que a gente já está voltando a fazer as vacinações de reforço. E agora com a introdução de 3 a 4 anos, começamos a inserir isso agora nos novos projetos. Então, para quem está desatualizado em relação à questão da quantidade de vacinas, de doses de vacinas que já tomou em relação ao Covid-19, por exemplo, acabou que tomou apenas uma dose, ele pode chegar em qualquer posto, a qualquer ponto de saúde aqui de Governador Valadares e pode estar tomando a segunda dose e aí sim voltar a seguir de forma correta a questão das doses de vacina? Correto, Gustavo. É perfeito a sua colocação. Não pode deixar de ser inoculado, não pode deixar de ser imunizado. A partir do momento que você tem uma dúvida, perdeu o seu cartão, você tem a possibilidade ainda de entrar no Conect SUS, baixar o aplicativo e verificar todas as vacinas. Ali você se locomover a uma unidade de saúde dessa, onde estão disponíveis essas vacinas, para que você comece a renovar seus cartões e aumente seu índice vacinal. Para a gente poder fechar, Bruno, até uma indagação importante que tem sido feita por muitas pessoas, que é em relação à questão da vacinação contra a Covid-19 e sobre os efeitos colaterais oriundos da vacina da Covid-19. Você que tem mais do que propriedade para poder falar sobre o assunto, de fato, existem essas sequelas por conta da vacina da Covid-19, efeitos colaterais graves, porque nós vemos constantemente em portais de notícia sérios, competentes, jornalistas renomados, contando histórias de pessoas que tomaram a vacina e justamente por conta desses efeitos colaterais, ou na cabeça delas por conta das sequelas, acabaram ficando com medo de tomar a segunda, a terceira ou a quarta dose. Queria que você esclarecesse, de fato, existe sequela, existe efeito colateral por conta da vacina? Bom, Gustavo, por conta da vacina ainda não nos foi passado nenhum tipo de orientação técnica, não tem nenhum estudo científico ainda, nem advindo da OMS, nem advindo da Anvisa, para com o município de Governador Valadares e até creio que junto ao Estado. O que está sendo estudado, o que está sendo apresentado ainda sem uma confirmação ainda de notas técnicas, é que existe uma probabilidade de sequelas oriundas da Covid, da doença em si, da vacina em si, até então não temos nenhum tipo de informe. Bruno, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui, afinal de contas, trata-se de uma pessoa, de um profissional que está diretamente ligado à área da saúde aqui de Governador Valadares e é sempre muito importante falar com quem entende do assunto, principalmente quando o assunto é saúde. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade até de falar para a população. Eu agradeço a você, Gustavo. A gente está à disposição não somente para falar sobre as questões de varíolos, como o monkeypox hoje, que está em evidência, mas Covid e outros agravos, para que a gente tenha uma conscientização bem completa da nossa sociedade, para que a gente evite essas possibilidades de disseminação e tenhamos uma qualidade de vida muito melhor. Bruno, obrigado mais uma vez. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.